Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Carla Vaz, seja bem-vindo aqui no canal. Se é a primeira vez que você está assistindo, não esquece de você assistir os outros vídeos que estão aí disponíveis, que tem vários, sobre vários temas diversos, só que todos esses temas são falando sobre os animais. Bem-estar dos animais, dicas de passeios, histórias sobre alguns animais famosos. E hoje a gente vai estar falando sobre isso também. Ou seja, né, é no vídeo do Saiba Mais. Saiba Mais. Eu não sei se vocês sabem, mas os cachorros, eles tiveram sua importância muito grande nas guerras. Nas guerras, não fica, né? A gente fica até surpreso, assim, né? E teve muitos cachorrinhos, inclusive, que foram condecorados com medalhas. Eu vou contar aqui histórias positivas e boas e coisas boas que aconteceram com eles, né? Então, são várias historinhas, eu selecionei algumas e eu vou estar aqui falando com vocês, compartilhando algumas dessas histórias, né? São 5 ou 6 histórias, né, sobre os cachorros que fizeram a diferença nas guerras. Fica comigo aí. Bom, o primeiro que a gente vai falar agora é o Stubble. O Stubble, na verdade, ele viveu de 1916 a 1926. Né? É um pitbull, mas não é um pitbull puro. Então ele é considerado também um SRD. Apesar dele ter uma cara de pitbull, né, um porte assim, ele tem uma mistura, então ele não é puro. Então ele é considerado também um SRD, para quem não sabe, é sem raça definida. Então, continuando. Esse cachorrinho, ele serviu ao exército, né? Inclusive ele ganhou uma condecoração, ele passou a ser sargento, inclusive. Ele serviu durante 18 meses e ele participou de 17 batalhas. Inclusive ele salvou um regimento inteiro do um gás mostarda, né? E também ajudou a prender um espião alemão e foi responsável por inúmeros resgates. Quando ele voltou, né, ele ainda foi, três presidentes americanos apertaram a patinha dele, cumprimentaram a patinha, e ele foi, assim, enterrado com honras militares, assim, né, parece que ele ainda tá, então, o corpo dele, ele voltou como celebridade, né, digamos assim, e o corpo dele está embalsamado no Instituto de Persônia, né? Muito legal. Essa é a história, né, feliz do Stubby. E agora nós vamos conhecer a segunda história. Bom, agora a gente vai falar da Smokey. A Smokey, ela na verdade foi encontrada em Yorkshire. Não se sabe como ela chegou lá, enfim. Ela foi encontrada numa floresta lá em Nova Guiné. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial. Aí foi levada para acampamento e foi adotada pelo cabo William Wine. Né? E ele percebeu que ela era muito ágil, que ela era muito rápida e que tudo que ele ensinava ela aprendia. Então ele começou a levar ela em vários lugares, em hospitais, e ela ajudava a entreter os soldados e via que eles melhoravam. E ele levou ela também em várias missões, inclusive quando eles estavam precisando passar um cabo de telégrafo por baixo de um lugar, ela foi e levou o cabo, entendeu? Então ela participou de várias atividades junto e foi reconhecida por isso. Né? E depois que ela se aposentou, que acabou a Segunda Guerra, ela foi adotada por ele, foram para lá, e nos Estados Unidos, e ela percorria fazendo apresentações, mostrando as habilidades que ela tinha, né? E as pessoas sempre gostavam muito de assistir. Ela teve uma vida longa, faleceu aos 14 anos, com o Wine ainda. Né? Essa é uma história muito bonita. Temos também a história da Judy. Judy foi uma pointer, né, que na verdade, foi encontrada por soldados britânicos em Xangai, foi adotada por eles, na verdade, pela Marinha Real Britânica, né, e foi adotada e ela fazia o navio ficar mais leve, né, o peso da Segunda Guerra Mundial era aliviado pela presença dela. E ela avisava também quando embarcações inimigas estavam chegando e deixava eles em alerta, né? Quando o navio que eles estavam sofreu e afundou, ela e mais alguns soldados foram para uma ilha deserta, conseguiram chegar e ela foi inclusive a responsável por eles encontrarem água, né, e que possibilitaram eles se recuperarem. Bom, como se não bastasse, o grupo que ela estava foi preso pelos japoneses, foi feito, né, eles foram feitos de prisioneiros e eles imploraram para que deixassem ela e ela foi considerada a primeira prisioneira de guerra, uma cadelinha prisioneira de guerra, tinha até um número, né, ela tinha um número. E era o mesmo que tudo que era como se fosse prisioneira de guerra mesmo, assim, né?
E quando eles tinham que mudar de um lugar para o outro, né, em navios e tudo, eles muitas vezes escondiam ela também, né, e para evitar represália, né, evitar que maltratassem, né. E numa dessas, né, também houve um bombardeio e afundaram, também afundou de novo o navio que ela estava de novo, que eles estavam, né, e ela foi arremessada ao mar. E eles ficaram muito tempo sem ver, acharam que ela tinha morrido, né? Mas era a única chance que ela tinha de sobreviver também. Eles ficaram sem saber o que aconteceu. E a única chance que eles consideravam era ela ter nadado e chegado a algum lugar, enfim, mas eles ficaram sem saber. Meses depois, eles já estavam trabalhando serviços forçados, né, como prisioneiros de guerra, numa ferrovia chamada Ferrovia Infernal, do Inferno, alguma coisa assim. E aí apareceu ela, meses depois, magrinha, debilitada, mas encontrou seus amigos. Depois disso, eles nunca mais se separaram. Quando ela voltou para a Inglaterra, ela foi condecorada com a medalha Dickin, destinada a animais, né, que serviram à guerra, né, e o latido dela foi transmitido pela rádio em maio de 1946. E todos ficaram muito felizes, né, com a Judy, ela ter voltado inteira. Depois que ela voltou, ela ficou com o Frank William, que estava junto com ela ali, né, também foi prisioneiro de guerra, e viveu com ele lá até os 13 anos. Aos 13 anos ela teve um tumor e aí acabou sendo sacrificada, né, porque ela estava sofrendo muito, aí sacrificaram. Mas ela é lembrada, né, e com muitas homenagens, foi lembrada com muitas homenagens. É bom assim, né, a gente escutar histórias que foram felizes, né, que os animais, as pessoas deram valor também, né, ao que eles fizeram, agradecer o que eles fizeram. Muitos cães são farejadores, né? E aí agora é a história do trio. O trio recebeu uma medalha, Victoria Cross, né, por serviços prestados, né, ao governo britânico, né, no Afeganistão. E ele foi condecorado com essa medalha, né? Ele serviu ao lado do sargento David Hay-Ho, alguma coisa assim, e ficou com ele até, né, adotou ele depois, né? E ele salvou, inclusive, um pelotão inteiro de uma bomba. Ele descobriu uma bomba que ia explodir, ele era especialista em desarmar e tal. Então ele descobriu uma bomba e salvou o pelotão inteiro. E aí ele ganhou uma medalha, né, condecorando ele. Também o Chips. Chips foi uma mistura de Husky com Collie, né, e ele foi condecorado com a medalha Estrela de Prata, né. Então, ele serviu como cão sentinela durante 3 anos na Itália, né? E ele eliminou um nicho de metralhadoras rendendo seus operadores, né? Fora isso, teve outras. Eu sei que ele foi homenageado, conheceu o presidente também, e depois também o chanceler, premier, né? Churchill. E tiraram depois a medalha, porque absurdo, né? Tiraram medalhas de alguns cães de guerra. Animais que não deveria condecorar, bobagem, né? E aí ele foi homenageado com um filme, né? Um filme na Disney. E tem esse filme, um filme na Disney, Chips, o Cão de Guerra. Eu não vi, confesso que eu não vi esse filme, mas está na minha lista para ver. Gente, essa foi só algumas historinhas, tem muitas outras, tem outros cachorros que foram também, que tiveram um destaque na guerra, tiveram várias cadelas e cães que tiveram que foram valorizados, né? Que foram tão importantes. E muitos desses cachorros ainda são treinados, tá? Ainda são treinados para descobrirem bombas, né? E muitos estão indo para a guerra. E muitos deles também sofrem traumas de guerra também, né? Como barulho e tudo mais, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo, ainda mais aqueles mais sensíveis. Então, existem também os gatos de guerra. Esses aí a gente vai falar no próximo vídeo, amanhã ou depois de amanhã. São os gatos também que fizeram a diferença na guerra. Como? Ah, você vai ter que assistir outro vídeo para saber. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Vou passar agora no final algumas imagens para vocês, falando um pouquinho de cada um. Beijo e conto com vocês. Dá seu like, se inscreve, compartilha aí, tá bom? Tchau! Então, esse primeiro cachorro, aí temos o Stub, aí ele tá embalsamado. Aí é ele mesmo, pra vocês verem como é parecido, né? Eles fizeram mesmo muito bem, assim. Aqui nós podemos ver ele antes, né? Ele lá durante a guerra. Essa é a Judy, que a gente vê a Judy com várias situações sendo condecorada, apertando a patinha dela, né? Ela lá no barco, junto com eles.
Aqui também ela com o adotante dela, né? Aqui nós temos a Smook, que fofinha, Yorkshire, que eu tinha mostrado antes. E aqui o cartaz do filme Chips. Vamos ver, eu vou ver esse filme para dizer para vocês.